Olá, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem HTML, a linguagem de marcação de hipertexto, que é a base de toda página que você tem na web, né? Toda página que você cria para qualquer navegador vai ser criado com base no HTML. Claro, algumas vão usar algumas tecnologias específicas, né? Você pode criar alguma coisa com Angular, você pode criar alguma coisa com Bootstrap, você pode criar alguma coisa com qualquer que seja, o Timeleaf. Mas diferentes tecnologias sempre vão ter uma coisa em comum, o HTML. Né? Através do HTML que eu vou estar estruturando toda a minha página, que eu vou estar estruturando o meu conteúdo. Então, é essencial para a gente, na hora de criar páginas, saber como utilizar corretamente as tags do HTML. Vamos ver como que funciona isso. Bom, então o HTML, hoje em dia, o HTML5, ele já passou por muitas mudanças, tá? Ele tem tags textuais, que seriam relacionadas à parte de conteúdo, né? Seria como é que você estrutura o conteúdo. Você tem elementos para tabelas e listas, formulários, tags semânticas, que é uma novidade. Atualmente a gente tem tags que trazem um significado para algum determinado ponto da página. Sempre preocupado com a estrutura e os links, que são essenciais. Afinal de contas, a gente tem o hipertexto. Sem os links, você não tem a navegação. Né? Bom, toda essa estrutura, né, ela é representada através do Document Object Model. Né? Então, a gente vai ver que, através do DOM, né, que seria essa estrutura hierárquica, uma estrutura de árvore, eu vou conseguir acessar cada elemento da minha página. Né? Eu vou ter uma visão hierárquica desse cara. Vamos falar um pouquinho disso. Né? Quando a gente trabalha com HTML ou XML, algumas tecnologias têm uma coisa chamada Document Object Model. Seria o modelo do documento, né, em termos de objetos. Ele te provê objetos relacionados hierarquicamente que vão permitir acessar os determinados detalhes de cada um dos componentes daquela página. Por exemplo, se eu quiser pegar o valor de um campo de texto, eu posso achar pela árvore DOM e pegar a propriedade value. Né? Então, eu estaria pegando ali o valor do campo de texto. Por que nós vamos fazer isso? Porque a gente vai precisar trabalhar com esses valores e fazer críticas, etc., ou até enviar para algum servidor. Né? Vamos continuar aqui. Bom, então, assim, os elementos principais, né, do meu HTML vão ser a raiz, o cabeçalho, que são as informações preload, né, que seriam as coisas que você carrega antes de exibir a página, e o corpo, que é a parte gráfica. Tá? Bom, toda página tem uma estrutura específica. Né? É muito comum você ver essa estrutura por aí, seria ter um topo, uma área de navegação, que seriam os menus de navegação, uma barra lateral com algumas informações pertinentes e o conteúdo, que seria a área principal. Né? Não é à toa que já existem tags semânticas nesse sentido. Eu tenho a tag nave, tenho a tag header, eu tenho a tag aside. Então, você já tem, hoje em dia, tags semânticas que mostram o que significa cada pedaço do seu site. Né? Bom, então as tags textuais. As tags textuais se referem à estrutura. Né? Por exemplo, div, que são as divisões, parágrafos, âncoras. Né? As âncoras seriam os links. Eu preciso saber para onde eu vou, né? E o texto que eu vou exibir para que a pessoa clique em cima. Bom, aqui tem um exemplo simples, né, de uma paginazinha com H1, H2, H3, H4, que fazem títulos, né? Dão sentido de títulos para essas expressões, tá? E um link também. Tá? Bom, o link é essencial, senão não teria, na verdade, um hipertexto. Né? Então, a gente tem que aprender como lidar com essa estrutura, com essas tags para definir a estrutura de uma página, e também como eu vou relacionar diferentes tipos de links. Tá? Bom, além disso, eu tinha algumas tags de formatação que eram muito usadas no HTML mais antigo e que hoje você tem apenas algumas poucas. Né? Essas tags de formatação são strong, mark, del, sublinhado, superescrito, né? Subscrito. Tudo isso aí são tags que vão impactar no texto. Né? Se um texto é importante, se o texto é normal, se ele é enfatizado, esse emphasized, né? Se ele é marcado, tá? Acima ou abaixo. Tá? Então, assim, são vários estilos que vão usar as caracterizações específicas do navegador. Nós não usamos hoje em dia as formatações de fonte que existiam no HTML antigo. Por quê? Vamos falar um pouquinho disso. Atualmente, toda a estilização da página ela é feita através de folhas de estilo,
que significa isso? Que nós vamos precisar aprender a trabalhar com CSS, que são as folhas de estilo, e nessas folhas de estilo que nós vamos definir assim, olha, eu quero colocar uma fonte vermelha, eu quero colocar um fundo amarelo. Aquilo ali é definido no CSS, cores, tipos de fonte, né, dimensionamentos, essas coisas são no CSS. Porém, essas tags de formatação são usadas no HTML para definir uma área específica. Esse texto é enfatizado. Você pode usar a formatação padrão do navegador, ou então nós podemos usar o CSS para mudar a formatação padrão e adotar nossa própria formatação. Tá? Nesse assunto, a gente tem que estar sempre pensando tanto no lado do HTML quanto no lado do CSS. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, isso aqui eu posso usar diretamente no HTML, assumindo a formatação padrão do navegador. Ou posso formatar isso aqui através de uma folha de estilo posteriormente. As tags semânticas, elas são usadas por sistemas de busca. Elas definem, né, qual é o sentido de determinado elemento da minha página. Eu tenho, por exemplo, o nav, né, que seria para menu de navegação, footer, rodapé, né, uma seção genérica, né, conteúdo principal no main. Então, isso aqui vai definir certas áreas do meu site, permitindo definir uma estrutura melhor, mais organizada e mais compreensível para os sistemas de busca. Né? Tabelas, elas não deixaram de existir. Né? O padrão Tableless diz para mim o seguinte, que eu não posso usar tabelas onde elas não são realmente necessárias, mas se elas forem, que nós as utilizemos. Né? Então, as tabelas são boas para organizar dados tabulares. Né? E eu tenho também listas que são muito comuns e podem ser usadas como base para a criação de menus através do apoio do CSS. Né? Bom, falando um pouquinho disso aí, muito do que a gente faz em termos de tabelas, né? Antigamente a gente colocava toda a formatação de tabela na própria tabela. Né? E na evolução para o Tableless, hoje em dia você já nem tem alguns desses atributos para as tabelas. Foram simplesmente removidos nas versões novas do HTML5. Tá? Então, normalmente a gente tem aquela mesma estruturação da tabela, ou seja, ela está estruturando a informação que é tabular, porém eu posso formatar aquela tabela com o CSS. Né? No exemplo que a gente está mostrando aqui, a formatação foi feita no CSS. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, nada me indica que essa tabela está usando esse tipo de formatação. Né? Mas o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter um CSS qualquer que dissesse para mim como que ele quer que apresente cada um desses elementos. Né? As listas também são muito usadas para dados hierárquicos. E eu tenho aqui também a entrada de dados. Né? Não só a saída de dados, mas os formulários são essenciais para a gente em sistemas cadastrais. Um formulário ele sempre vai enviar a informação para algum lugar por método post ou get. Né? Bom, e como é que funciona? Você tem lá os seus inputs, por exemplo, input do tipo texto, que seria o usuário, input type password, que seria a senha. Né? Eu posso ter o input type submit para enviar a informação. Assim como eu tenho alguns componentes atualmente que são mais avançados, como os sliders, tá? E eu posso trabalhar com caixas de marcação e também tenho a opção de calendários ou seleções de cores nos componentes atuais do HTML. Né? Então, eles vão permitir que a gente faça a entrada de dados do usuário. Né? Bom, e uma coisa bem interessante que veio no HTML5, que a gente tem que estar atento a isso, é que parte das validações que eram feitas no JavaScript hoje podem ser feitas através do próprio formulário. Por exemplo, a validação de pattern. Né? Essa validação de pattern diz para mim o seguinte, qual o formato que ele vai aceitar sendo preenchido naquele campo. E o required é bem legal também, porque ele já te indica, inclusive, que aquele campo é obrigatório. Né? Então, muitas das formatações, muitas das exigências que a gente tinha para o JavaScript antigamente, podem ser resolvidas hoje em dia com simples uso de HTML. Né? Bom, isso aí é uma visão geral de tudo que a gente vai abordar, né? Nessa construção de páginas, na forma como a gente utiliza as páginas, sendo sempre aquele foco de criar a interface necessária para os nossos aplicativos cadastrais. A gente fica então por aqui. Espero que tenham gostado dessa pequena introdução. Bem-vindo ao tema. Bons estudos. Olá, vamos falar um pouquinho sobre o doctype. Né? O HTML, quando chegou na versão 4, ele começou a seguir as regras do XML. Né? Ou seja, você tem a regra de escrita, que foi definida pelo XML, e também uma questão das regras relacionadas à definição de gramáticas. Né? E daí que veio o doctype, que é baseado no Document Type Definition, né? Ou DTD. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, então, o XML é uma sintaxe em que você não tem uma gramática especificada.
Você é apenas um conjunto de regras para a escrita de tags, né? Seriam tags sempre têm que ser fechadas, você tem atributos que têm que estar entre aspas, você não pode ter dois atributos iguais, e você precisava de formas de determinar gramáticas. As mais comuns são o XML Schema Data Type Definition e o Document Type Definition, com o DTD, né? Esse aqui é o formato de um DTD. No DTD eu defino quais são os meus elementos, né? Basicamente são as minhas tags, através de elements, né? Uma tag pode ser composta de outras, né? Um note, por exemplo, pode ser to, from, heading e body. Eu tenho novos elementos, que são novas tags. Aquelas que são de texto, eu tenho como pcdata. Isso eu poderia colocar num arquivo, por exemplo, chamado note.dtd, né? Feito isso, eu posso usar esse cara, o note.dtd, como doctype de um documento. Com isso, eu sei que eu vou ter que ter tags que estejam dentro daquela gramática, o note, o to, o from, e seguindo a hierarquia que foi definida lá, né? Então, essa é a forma de definir gramáticas, tá? Para um documento XML. Seguindo a mesma regra, o HTML4 assumiu algumas DTDs, né? Eu tenho lá o doctype para strict, ou XHTML11 strict DTD, que estão nesses endereços, tá? Que seriam o HTML com as regras mais rígidas, totalmente seguindo as regras do XML. O Transitional, um pouquinho mais flexível em relação às regras do XML, e o Frameset, que seria o mais flexível de todos, já que o frame foi abolido dos demais, né? Bom, o HTML, quando chegou na versão HTML5, ele passou a usar apenas doctype HTML, né? Ou seja, parou de usar aquela segmentação da W3C e colocou apenas o doctype identificando como HTML5, né? Quais as vantagens do HTML5? Ele trouxe muita coisa nova. Por exemplo, você tem validações de campos, que não existiam no HTML tradicional, e a possibilidade de usar outras gramáticas internamente, como SVG, para definição de gráficos, ou o MathML, para definição de equações matemáticas. Bom, então, o doctype passou a ser usado no HTML4 e ainda é no 5, e ele define basicamente o conjunto de tags que eu posso utilizar ali dentro, a forma como utilizá-las, né? O HTML5 tem muitas vantagens em relação aos demais, principalmente essa flexibilidade de trabalhar com múltiplas linguagens, né? A gente fica então por aqui, bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre os elementos obrigatórios de uma página HTML, né? São os elementos ditos estruturais, o que define aquilo como uma página, né? A começar pela tag do HTML em si, que identifica a raiz de um documento. Eu tenho duas seções, o head e o body, né? Onde o head eu tenho os elementos de cabeçalho, de pré-carga, tá? Que devem ser carregados antes da exibição da parte textual, da parte visual da página, e o body é justamente a parte visual. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então eu tenho aqui um HTML, o doctype HTML, HTML lang pt, seria linguagem em português, e eu tenho aqui uma seção chamada head e uma seção chamada body, seria o cabeçalho e o corpo. Não confundir com formatação de cabeçalho, tá? Que seria a seção de cabeçalho. Isso tudo dentro a partir da raiz, né? Seria dentro de um documento HTML. Nota que ele forma uma árvore. Meu documento tem um elemento raiz no HTML, e a partir daí eu tenho essas seções head e body, tá? Onde o head eu tenho elementos pré-textuais e no body eu tenho elementos textuais. Que elementos são esses? No cabeçalho, no meu head, eu tenho normalmente o title, que é o título da página, aparece lá no navegador. Eu tenho meta, seriam, por exemplo, informações de metadados, por exemplo, página de código ou qualquer outra informação relativa à linguagem, né? Referenciando a configuração geral da minha página, né? Uso de acentos e tudo mais. Eu posso ter scripts em JavaScript, folhas de estilo através de style, né? Eu poderia ter uma definição de folhas de estilo. E eu posso ter o relacionamento com arquivos externos através de link, né? Normalmente usado para você anexar folhas de estilo externas. Bom, tudo isso que fica no cabeçalho porque deve ser carregado antes da página ser exibida. Já no corpo, o corpo tem meu conteúdo. O que eu vou ter nesse corpo normalmente? Vou ter divs, vou ter fontes de título de cabeçalho, eu tenho itens de lista, formulários, âncoras, né, os links, divisores como HR e inúmeras outras tags, né? Todas as tags que se referem à construção do conteúdo visual. Bom, então, em relação a essa divisão estrutural, o que eu tenho é uma raiz, a partir dela eu tenho uma
um head, né, seria um cabeçalho, onde tem os elementos pré-textuais, as coisas são carregadas antes de exibir a página. E o body, que é o corpo, onde eu tenho esses elementos visuais. Seriam camadas, listas, seriam formulários, qualquer elemento que vá construir a página em termos visuais, né? E com isso, a gente tem os elementos obrigatórios para a criação de uma página HTML. Seriam o HTML, o header e o body, que são os elementos estruturais. A gente fica então por aqui. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouco sobre a estrutura de uma página, né? Assim, quais são os elementos básicos, como é que você organiza uma página. Existe um certo padrão, né? Em termos de navegadores, em termos do uso de dispositivos móveis, você tem a questão da responsividade. A gente precisa de padrões para poder organizar melhor o nosso conteúdo, né? É muito comum você colocar uma área principal, uma área assim ao topo, onde você tem logotipos, marcas, etc., até porque é o primeiro ponto em que é visualizado, então tem que se chamar a atenção. A navegação, em geral, fica ou na lateral, né, uma navegação que a gente chama de navegação vertical, ou uma barra de navegação logo abaixo da identificação da empresa, né. Uma área de conteúdo, normalmente, é aquela área central, tá, onde você coloca ali todo o seu conteúdo. E um rodapé onde tem informações complementares, copyright, outras coisas do tipo, né. Vamos ver como é que é uma organização básica de uma página. Bom, aqui eu tenho uma estrutura básica, tem aqui um cabeçalho, que é chamado de header, né? Aqui é onde eu tenho informações gerais da empresa, provavelmente a marca dela. A navegação costuma ficar mais na horizontal, é mais comum do que na vertical. Então, nisso aí você tem normalmente os menus, que ficam nessa área. Aqui você tem uma organização em termos de conteúdo, tá? Aqui tem algumas tags, são chamadas de tags semânticas, né? O header, nav, article, section e site, né? Essas tags semânticas são muito usadas nessa organização, tá? Além do conteúdo, eu tenho também aqui uma barra lateral chamada de site, onde tem informações complementares. Pode existir ou não, tá? E eu tenho o footer, que é o rodapé, né? Qualquer um desses elementos, ele não é obrigatório. Isso aqui é uma sugestão que é amplamente aceita e utilizada pelo mercado, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma página, seria a página da Amazon, onde a gente pode observar um cabeçalho, né? Fica bem nítido o cabeçalho na parte de cima, informações principais, a marca bem visível no topo superior esquerdo, uma barra de navegação e, pelo que a gente observa, ela permite uma certa responsividade, né? Esse menu hambúrguer é típico dos dispositivos móveis, uma área de conteúdo, que nesse caso a área de conteúdo fica mais para a direita, e uma barra lateral com opções complementares. Nota que a barra lateral pode ficar tanto à esquerda quanto à direita. Provavelmente, fazendo uma rolagem dessa página, deve chegar a um ponto onde se tem um rodapé, né? Bom, então esse é só um exemplo de como é que isso é usado no mercado, tá? De forma geral, você não tem todos os elementos, mas você tem os elementos de acordo com aquilo que é padronizado, tá? Não é à toa que hoje já existem tags semânticas identificando o que é cabeçalho, o que é rodapé, o que é conteúdo, né? Ou o que é A-side, que seria aquela parte lateral, tá? Mas é um padrão muito utilizado e é bem flexível, porque, por exemplo, se eu tiver um conteúdo que seja muito grande, eu posso, de repente, quando vai para um celular, diminuir isso aí, o número de colunas, e colocar a navegação só acima. Então, você tem uma série de coisas que pode fazer em termos de responsividade, adotando esses padrões. Já são focados na ideia de que você tem a necessidade de elementos responsivos, né? Bom, nós ficamos então por aqui. Espero que tenha agregado conhecimento. Bons estudos e até a próxima. Sou o professor Alexandre Paixão. Agora que vimos um pouco de conceitos sobre a estrutura de uma página web, chegou a hora de praticar. Para praticar o que nós vimos até aqui, você precisará de um editor onde escreverá os códigos HTML e também de um navegador web onde poderá ver o resultado dos códigos criados. Se você estiver usando uma máquina rodando o sistema operacional Windows, para essa finalidade, até mesmo o bloco de notas pode ser utilizado. Embora bastante simples, o bloco de notas nos permitirá criar aqui, né, as tags HTML e depois salvar esse arquivo com a extensão HTML. Caso você esteja utilizando um outro sistema operacional como o Linux, um dos editores disponíveis é o Nano. Então aqui eu tenho um exemplo de uma máquina virtual rodando um sistema operacional Linux. Eu passo o comando então na linha de comando
chamado Nano, que é o nome do software do editor de texto, seguido do nome da página que eu quero criar. Eu posso, por exemplo, chamar de página, ponto, a extensão, que é HTML, e a partir do Enter aqui eu entro, então, na edição desse arquivo. Embora tanto o bloco de notas quanto o Nano cumpram com essa função, eu sugiro que você utilize um software com um pouquinho mais de recursos, como o Notepad++. O Notepad++ é um software free que nos permite editar códigos para uma série de diferentes linguagens de programação, entre elas o HTML, como nós podemos ver aqui. E uma das vantagens de utilizarmos o Notepad++ é que ele colore a sintaxe da linguagem que eu estou utilizando. Isso é muito útil, por exemplo, para eu saber, ao clicar em cima de uma tag, aonde ela se inicia, aonde ela termina, e além de outros recursos também interessantes. Bom, como nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho aqui já um fragmento de código inserido. A primeira tag é a tag doctype, seguida pela tag HTML, a tag head e a tag body. Dentro da tag head, eu inseri aqui uma tag meta, que é responsável por fornecer ao navegador uma série de meta-informações, e a informação que eu estou nessa tag aqui passando é a do charset, ou seja, do tipo de caracteres que serão exibidos na página. Vamos salvar esse primeiro exemplo aqui. Então, eu vou dar o Ctrl S aqui no Notepad++, vou escolher uma pasta aqui, vou escolher a área de trabalho para poder salvar. Vou dar o nome a essa página de página 1.html. Clicarei em salvar. E agora nós podemos ver o resultado da nossa primeira página no navegador. A página criada ela está aqui, no desktop. Eu vou clicar nela aqui e mandar abrir. Vou mandar abrir aqui com o navegador Chrome. Você poderia usar o Edge, o Firefox, o navegador de sua preferência. Mandei abrir aqui com o Chrome e aqui está a página, então, aberta. Perceba que essa primeira página, o conteúdo, a área útil aqui da página está totalmente vazio. Bom, no exemplo seguinte, nós vamos ver então como começar a inserir algum conteúdo para esse nosso arquivo HTML. Voltando aqui, vou deixar aberto o navegador, voltarei aqui, e a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar um título a nível de navegador para essa página. Então, eu tenho uma tag que é a title, através da qual eu posso passar um título que será exibido lá no navegador. Lembre-se sempre de abrir e fechar a tag, e dentro da tag inserir o título que você quer. Vou colocar aqui título da página e vou salvar. Retornando agora no navegador, eu vou atualizar a página. Vou clicar aqui em recarregar. Perceba que esse título que eu inseri aqui no HTML será exibido no local onde o navegador exibe os títulos das páginas, ou seja, vai substituir esse página no HTML. Vou atualizar, pronto. Título da página, que é o mesmo conteúdo inserido aqui dentro da tag title. Bom, agora vamos inserir então um conteúdo no body do nosso HTML. Para isso, nós podemos entrar aqui dentro da tag body, inserirmos uma tag P de parágrafo, então abri a tag, fechei a tag. Tá? Vamos inserir aqui num texto qualquer. Eu gosto muito de utilizar um site que é o Lorem Ipsum, quando eu preciso gerar conteúdo apenas de marcação em páginas web. Esse Lorem Ipsum ele gera textos em latim com essa finalidade aí de inserirmos, enfim, testarmos layouts, conteúdo de nossas páginas, como esse conteúdo será exibido, etc. Eu mandei gerar então alguns parágrafos de texto e vou utilizar aqui, eu vou copiar o primeiro parágrafo que ele gerou aqui, vou dar o Ctrl C, vou fechar aqui, vou voltar aqui dentro do HTML e dentro da tag P eu vou inserir aqui o texto copiado. Voltando agora no navegador, eu posso aqui atualizar para que possamos ver o resultado então dessa inserção de conteúdo feita dentro da tag P. Atualizando, perceba então que agora há um conteúdo sendo exibido aqui no navegador. Eu vou aumentar aqui um pouco a fonte
Então, o mesmo conteúdo que eu inseri dentro da tag P, ele está sendo exibido aqui na página. Em relação ao layout dessa página, a forma como esse texto foi distribuído, não se preocupe, porque a seguir nós veremos como, ao utilizarmos algumas outras tags, nós podemos melhor organizarmos esse conteúdo. Nos vemos em breve. Até lá!